Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje nós vamos falar sobre falência de empresa. Um assunto que é recorrente, né? É um assunto bastante atual, bastante útil, né? Sobretudo nesse período de crise que estamos enfrentando, né? Muitas empresas estão com dificuldades de se manterem, de se sustentarem no mercado. Então, esse é um tema que pode ser relevante, né? Lembrando a todos que o nosso conteúdo é um resumo, né, sobre o assunto, né? A base legal, um aconselhamento jurídico, um aconselhamento contábil sempre será bastante útil na tomada de qualquer decisão, ok? Então, o que é falência, né? Falência é uma situação jurídica decorrente de uma sentença decretatória proferida por um magistrado onde uma empresa ou sociedade comercial se omite quanto ao cumprimento de determinada obrigação patrimonial. E então, ela tem seus bens alienados para satisfazer seus credores. Então, falência, né, é uma situação em que a empresa ela perde o poder de solvência dela, ela não tem mais condições de arcar com seus compromissos, né? Então, existe aí uma iniciativa que pode ser por parte dos empresários, dos credores, até mesmo de parentes dos donos da empresa, né? Então, existe aí uma iniciativa para que haja um processo em que é informado à sociedade que a empresa não tem mais condições de honrar seus compromissos, né? A falência ela é regida ou está regulamentada na Lei 11.101, de 2005. Ela pode ser conceituada como procedimento jurídico que visa o encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica devedora, de forma que os credores sejam devidamente pagos proporcionalmente ao crédito de cada um, ou para que sejam reduzidos ao máximo os prejuízos, né? Então, o processo de falência ocorre com o levantamento da situação de endividamento da empresa, né? Concomitante a isso, existe também um levantamento de que condição está a empresa, do seu patrimônio, né? Para que ela possa honrar o máximo de compromissos possíveis perante seus credores, né? E como funciona o processo de falência? A empresa devedora realiza por meio de um processo, representada por um advogado, o pedido de declaração de falência. Então, é feito aí um pedido de declaração de falência, expondo os fatos que levaram à impossibilidade de continuar com as atividades empresariais, apresentando documentos comprobatórios, certo? Então, não basta só dizer, estou falido, porque eu estou devendo, não consigo pagar. Não é assim, é um processo jurídico, né? Onde é levantado todas as informações, toda a questão documental, para que seja homologado em juízo, né? E a partir daí é que seja colocado em prática o processo de falência, né? A decretação suspende o curso da prescrição e das ações judiciais ou execuções em trâmite, afasta o devedor. Inclui-se as ações relativas a créditos particulares de sócio solidário. O que quer dizer com isso? Qualquer dívida, ela não prescreve no processo de falência, né? O credor, o devedor, no caso, ele perde essa possibilidade de ter uma dívida caducada quando ele entra com o processo de falência. Essa dívida ela vai entrar no relatório para que seja feita a análise da ordem de pagamento desses credores, certo? Inclusive, ele fala aqui que os créditos particulares de sócios, quando solidários, também podem entrar como recurso para honrar as dívidas da empresa, certo? Então, uma observação importante é ter muito cuidado aí quando a empresa ela mistura o capital da empresa com o capital do sócio. Isso remete a um princípio também, um princípio contábil, né? Então, é importante que isso seja uma prática exemplar dentro da empresa, essa separação, porque na justiça isso pode ser levantado e a justiça ela pode identificar que a empresa ela faliu porque estava usando recursos próprios para bancar dívidas dos sócios. Então, ela acaba perdendo essa limitação de mistura patrimonial da empresa com o patrimônio do sócio, certo? Na sequência, devem ser habilitados os créditos dos credores para que seja estabelecida a ordem de classificação, conforme prevê a lei, e se procedam aos devidos pagamentos com o patrimônio restante do devedor, certo? Vai ser feita uma lista de obrigações a serem pagas, né? Existe uma ordem aí de prioridades e vai usar os recursos da empresa, os recursos restantes da empresa para poder honrar essas dívidas ou o máximo que puder ser honradas. O processo se encerra quando o patrimônio se esgotar e os credores tiverem seus créditos satisfeitos de acordo com a capacidade de pagamento
da massa falida. A quem se aplica a falência? A falência se aplica ao empresário e à sociedade empresária, que se enquadre como devedores, né? Então, essas duas pessoas, quando estão numa situação em que não conseguem mais honrar suas obrigações, elas podem entrar nesse processo de falência. O empresário, ele tanto pode ser individual, como um microempreendedor individual ou unipessoal, né? Esses são os gêneros empresariais para uma única pessoa. E a sociedade empresária, por sua vez, é toda empresa criada com mais de um sócio, que pode ser sociedade simples, sociedade limitada, sociedade ilimitada, sociedade em conta de participação e sociedade anônima, né? Essas são as empresas que podem entrar com processo decretando falência. Não se aplica a falência nas seguintes hipóteses: empresa pública e sociedade de economia mista, ou seja, existe uma empresa lá que tem sócios privados, mas o Estado tem participação nessa empresa. Por o Estado ter participação nessa empresa, não pode ser aplicado o processo de falência para esse tipo de empresa. Instituições financeiras, públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, esses são um grupo de entidades que também não podem decretar falência. Quem pode pedir a falência, né? O próprio devedor, ele pode solicitar a falência, ele pode entrar com um processo de falência, ele reconhece a sua incapacidade de honrar suas dívidas. O cônjuge, sobrevivente ou qualquer herdeiro do devedor ou o próprio inventariante, né? O sócio da empresa morreu, não tem ninguém que consiga levar o negócio e existem dívidas a serem quitadas que a empresa não tem mais capacidade, né? Então, o parente vivo pode entrar com o processo de falência do negócio familiar. Acionista ou cotista do devedor, nos termos da lei ou por ato constitutivo. E qualquer credor, certo? Qualquer credor, qualquer pessoa que esteja com um valor a receber de uma empresa, ela pode decretar sua falência, só que tem um detalhe para isso aí. Os credores, desde que a dívida seja superior a 40 salários mínimos, né? Abaixo disso, os credores não podem entrar com o processo de falência da empresa devedora, certo? Os procedimentos para falência. No processo falimentar, percorrerá por 3 etapas. Primeiro é o pedido de falência, que é o pedido protocolado ao juízo competente, com as razões de fato e documentos comprobatórios, certo, pessoal? Então, volto a dizer, existe toda uma documentação que precisa ser levantada para que seja feito esse pedido de falência, né? O início do processo se dá com isso aí, né? A decretação da falência, que ela se dá a partir da sentença declaratória de falência e se inicia o processo para satisfação do passivo. Nesse processo é feito o levantamento que eu falei para vocês, onde vai se estimar a quantidade de credores, os valores, vão colocar numa lista de prioridade e fazer o levantamento de bens da empresa para que seja sanada essa dívida, certo? Após isso, é o processo chamado pós-falência, que é após o cumprimento das obrigações pelo devedor, será proferida a sentença de extinção das obrigações decorrentes do pedido de falência, podendo a empresa retornar ao mercado. Ou seja, depois do processo de falência, depois que está tudo honrado, né, tudo que for possível ser honrado quanto aos credores, dado a extinção das obrigações decorrentes do pedido de falência, né? E aí a empresa ou o empresário, eles podem retornar ao mercado. Existem alguns detalhes em leis que regem, né, que orientam sobre esse retorno, né? Mas isso mais detalhado na própria lei. As consequências da falência, né? A falência é uma situação na qual o empresário e os sócios de uma empresa não desejam passar, né? As consequências da falência são diversas, mas as principais são afastamento do devedor das atividades empresariais, ou seja, eles têm que se afastar, a empresa tem que parar, né, de exercer sua atividade empresarial. A empresa falida fica impossibilitada de exercer qualquer atividade, né, como bem falei agora. As ações e execuções em face do devedor ficam suspensas, assim como o prazo de prescrição de ações em face do devedor, como eu falei anteriormente também. As dívidas, elas não caducam, né? Então, o ideal é que as medidas de prevenção, a fim de evitar a falência, sejam priorizadas ao tempo de andamento de um negócio, evitando as consequências citadas, né?
acontece com os funcionários de uma empresa em falência? Todos os colaboradores vinculados à empresa que passa pelo processo de falência têm seus direitos trabalhistas garantidos. Assim, mesmo em falência, os trabalhadores devem receber o salário, benefícios, indenizações eventuais pelos danos causados por atraso de pagamento e, na hipótese de demissão, as demais verbas também são devidas, como 13º, FGTS, aviso indenizado e outras, devendo, entretanto, ser observada a ordem de pagamento prevista pelo artigo 83 da lei, certo? Então, de acordo com a lei, todos os colaboradores de uma empresa que está decretando falência, eles têm os seus direitos garantidos por lei e, assim como é colocado uma lista de prioridade dos credores, né, os funcionários como credores também, porque têm direitos que precisam ser cumpridos pela empresa, eles também entram com essas verbas postas em uma ordem de pagamento, de acordo com o que é priorizado em lei, certo? Como evitar a decretação da falência? A decretação da falência. Para evitar a decretação da falência, é recomendável pensar desde o início em reestruturação do negócio, organização, adequação da gestão, a fim de adotar medidas de controle financeiro relativas às entradas e saídas, alinhando com o perfil da empresa. Ou seja, antes de chegar a esse processo de falência, o empresário ou o controle interno da empresa, eles têm que estar atento à situação de solvência da sua empresa. Eles têm que observar a situação do mercado, eles têm que observar o seu endividamento, a sua liquidez, a capacidade de honrar os compromissos a curto e longo prazo, né? Eles têm que estar com os demonstrativos em dia para que eles tenham essa consciência da situação da empresa antes que ela chegue ao ápice, né? Então, com isso, eles conseguem antecipar algumas dificuldades, antecipar o pagamento de alguns credores, renegociar algumas dívidas, né? Prorrogar alguns endividamentos, para que esse dano não seja tão danoso para a situação da empresa, certo? Por outro lado, não sendo possível driblar as dificuldades financeiras enfrentadas, é importante pensar em um primeiro momento na possibilidade de realizar acordos com as dívidas existentes, né? A empresa chegou em uma situação que é impossível pagar, né? Então ela precisa tentar acordar com os credores formas, prazos, carências, redução de juros, para que ela possa minimizar ao máximo esse prejuízo, né? As pendências financeiras e necessidade dos credores de receberem seus créditos são os principais motivos que levam a empresa à falência. Sempre é o endividamento, né? A liquidez, ela, quando já não consegue mais a sua capacidade de solvência, os credores, como foi falado antes, eles podem se amultuar e fazer um processo de falência da empresa. Ou seja, você não tem condições de me pagar, então a gente vai, por via judicial, parar você de exercer sua atividade, porque você não está tendo condições mais, né? E aí, por meio de justiça, nós vamos pegar seus bens para recuperar o nosso prejuízo, pelo serviço ou pelo produto que vendemos para você, né? A recuperação judicial ou extrajudicial podem ser uma forma de evitar a falência, pois a empresa se mantém no mercado e simultaneamente consegue satisfazer os créditos. Ou seja, um estudo de recuperação judicial ou extrajudicial, que é onde você consegue acordar com os credores uma forma, com prazos renovados, com garantias, né, de pagamento dessa dívida, é uma forma de manter a empresa no mercado, ela continuar produzindo e gerando lucro, né, gerando renda para que ela possa se pagar, né? Então, é uma alternativa interessante, é prevista em lei. As duas formas de atuação dessa recuperação é a judicial e a extrajudicial, certo? Então, é algo que pode realmente sanar, evitar todo esse processo de falência que pode chegar a uma empresa numa situação de crise, certo, pessoal? Bom, então, com isso, nós terminamos o nosso estudo de hoje, né? É um breve resumo. No próximo, nós vamos falar sobre recuperação judicial e extrajudicial, que é uma medida bem interessante, é uma estratégia interessante para evitar chegar nessa situação de falência. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.